E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur, ao meu lado está Raul para mais um vídeo aí sobre NBA, mais um vídeo sobre o draft da NBA, né? E a gente veio aqui falar de algumas surpresas, tanto negativas quanto positivas desse draft de 2024, né? Começar aí por um claro vencedor, acho que o primeiro nome que eu pensei foi o dele, que é o do Dalton Neto aí, que indo pro Lakers, caiu bastante, caiu nos colos do Lakers. É um pique que caiu e era um fit muito bom com o Lakers, né, Raul? É um jogador perfeito, né, para um contender. E aí o nosso querido Kinet aí caiu, e aí reportadamente por causa da idade, né? O que não faz muito sentido. Enfim, até faz, mas não entendi porque outros times também insistiram em deixar ele cair, ainda que com o interesse de competir agora, né? Um melhor arremessador do draft, né? É cotado para ser isso, né? Veio com essa taxa aí. E eu acho que vai ajudar muito o Lakers aí, que consegue um bom role player com salário de calor aí, né? Por alguns anos ainda. Pelo menos 4 anos. A gente ressalta aí que o time tem direito a estar 4 anos de contrato, mas dois garantidos e os outros dois é uma opção do time, normalmente, né? Quando dá um contrato com o Nolato que eles gostam, né? Que eles pretendem ter algo de futuro com ele. Enfim, passando para um destaque, pode dizer, talvez negativo aí, né? É o canadense Zach Edey. Canadá que foi um destaque aí desse draft, é exatamente a questão de quantidade de estrangeiros. Né? Não sei se foi a maior quantidade da história, eu presumo que talvez, mas foram 21 seleções das 58. Teve os dois times que foram punidos por tampering durante as trocas, aí são punidos tirando as duas seleções de segunda rodada. Assim, Canadá, principalmente a França, apareceu bastante nesse draft. Foram 21 seleções aí de estrangeiros nesse atual draft. Zach Edey que foi selecionado exatamente na nona posição por Memphis Grizzlies. Claramente uma tentativa de substituir os Steven Adams, né? Eu acho que o sonho do Memphis era o Donovan Cleveland, né? Acho que isso foi reportado, assim, foi reportado até que o Memphis tentou subir, né, com trocas. Acabou, cara, que o Zach Edey, apesar de ser duas vezes o melhor jogador do universitário, né? E isso tem algum peso, a gente tá vendo aí, por exemplo, o Jalen Brunson, que ainda que teve anos iniciais na NBA bem discretos até, veio a se desenvolver em um grande jogador, né? Acho que isso mostra que o cara de basquete o cara joga, né? Algum basquete o cara joga. Mas o problema do Zach Edey é justamente o estilo de basquete que não se encaixa muito bem com a NBA. Ele é um pivô muito grande e que se destaca por, basicamente, ser uma força ofensiva na NCAA. Mas ao mesmo tempo ele não é tão polido, sabe? Então o gancho dele não é tão bonito, não é tão eficiente, o arremesso dele também não é, mas ele é simplesmente muito maior do que todos os outros, porque a estatura na NCAA é um pouco mais baixa, é bem mais baixa do que na NBA, e o Zach Edey é um monstro, o cara é muito grande, velho. Agora, tem potencial de defender bem o garrafão. O grande problema, eu acho, é a velocidade do Willi, que é um cara lento, um cara muito alto, e provavelmente vai prejudicar o time na defesa, nas transições, pelo menos. Então, não entendi a escolha de Memphis, entendi a procura por um pivô, mas sinceramente me questiono porque eles não foram atrás, por exemplo, de trocar pelo Robert Williams, por exemplo, que está em Portland, ou algo desse tipo. Eu acho que teria sido mais produtivo. Isso. Talvez até agora falando um pouco bem, eu questiono você, Raul. Qual a diferença do Zach Edey pro Steven Adams, tirando a experiência, assim, né? A diferença é que o Adams é um jogador, primeiro, muito mais rápido, e isso faz muita diferença. Eu acho que essa é a principal diferença, na verdade. Mas, por exemplo, o que ser mais rápido faz tanta diferença assim, para você chamar um jogador, para você chamar uma escolha de horrível, né? Se ele
em tese, podia ser o Agustin, só que mais lento. O problema do Iri é, como é que ele vai fazer um pick and roll? Ele não gira tão rápido. Então, você tem um cara gigante que não pode fazer o pick and roll porque ele é devagar, girando no corta-luz. O que acontece? Seu contra-ataque, ele não vai participar, ele nem vai ser um trailer muito eficiente, porque ele vai demorar a ponto de não ter mais trailer no contra-ataque. O pivô do outro time já vai estar lá esperando. E a transição defensiva também, que é um prejuízo imenso, né? Então o Zach Edey briga por um rebote ofensivo, você vai ficar sem pivô por uns 4 segundos, porque ele vai estar correndo, ele vai estar se esforçando, ele vai estar tentando, mas ele é simplesmente muito grande, né? Perfeito. Então a gente passa aí para a próxima seleção aí, que foi uma surpresa positiva. Eu gostei bastante, eu achei um dos vencedores, que é o Matas Buzeres aí, que é outro metade estrangeiro, a gente botou na lista de estrangeiros aí, daquela valorizada também, né? Mas ele é metade lituano, metade norte-americano, e ele foi para o Chicago Bulls, que precisa de um ala, um time claramente carente de ala, e ele tem um potencial muito grande, né? Tem um teto bem alto. E eu acredito que, pô, foi uma escolha bem legal, que até o Chicago Bulls não esperava estar disponível para ele, né, nesse momento do draft. Antes de comentar sobre o Matheus Buzzeri, só dar aquele pedido, né? Chegou aqui até aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, faz parte, a gente espera isso e gosta de quando mais pessoas se integram à família Sexta Falta, né? Dito isso, Arthur, o Matas Buceres, a gente, no nosso mock, tinha draftado ele em quinto para Detroit, né? Justamente pelo potencial de arremesso, apesar do arremesso dele ser inconstante ainda, né? Ele tem um potencial muito bom de arremesso, entre outras coisas. E o pique para o Chicago foi ainda mais especial porque ele é de Chicago e sempre quis jogar em Chicago, então a família dele chorando, ele próprio chorou bastante quando foi escolhido. Eu acho que tem um pouco de sentimento de alívio de não cair tanto, né? Ele já tinha caído bastante. A gente projetou ele como quinta escolha, mas ele estava projetado para sair no máximo em sétimo, todos os drafts, mocks por aí. E assim, eu não sei exatamente o que fez ele cair, mas provavelmente algo relacionado a entrevistas. Eu não sei exatamente o que o Matheus Buceres andou falando nas entrevistas. Mas eu acho que Chicago dá sorte aí. Eu acho que vai ter um grande jogador, um bom jogador. Aliás, fazendo uma rápida crítica aqui, os times da NBA supervalorizam esse tipo de entrevista mesmo. Eles têm testes lá para saber o work ethic do jogador, eles têm testes para saber se o cara vai se dedicar a vida toda. Véi, você não consegue medir um adolescente de 18 anos tão bem assim, sabe? Acho que eles deviam ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Nesse descuidado, quem ganha é o Chicago Bulls, que agora tem um backcourt interessante, jovem, e acrescenta aí o Buceles nesse mix aí, né? Dá para desfazer o time todo, Raul, e crescer em cima desses três caras? Tá, eu acho que o torcedor do Chicago Bulls devia estar empolgado em ter um rumo agora, né? Eu acho que vai provavelmente perder o DeMar DeRozan de graça, né? Mas você conseguiu o Lavine, você vai conseguir se livrar do Lavine e ter espaço para o salário, né? E eles vai se livrar e vai perder algumas picks ainda. Mas provavelmente vão tentar trocar o Lonzo Ball também. Então, Chicago caminhando nesse caminho. Eu acho que o Vucevic vai sobrar ali, ou troca, ou até a experiência é interessante você ter um jogador experiente junto com o jovem, sabe? Eu acho legal o caminho que o Chicago tá tomando. Eu gosto dessa ideia de ter tamanho, sabe? Giddey, White, Bucelis e Vucevic. Acho que é um time que não passa vergonha. Certamente é um time que vai perder muitos jogos, mas vai jogar basquete, sabe? A gente já teve essa conversa várias vezes aqui no canal, mas é um time que vai tentar jogar basquete e tem jogadores interessantes. Perfeito. E aí, passando para o último jogador que a gente resolveu destacar aí, né, que é o Rob Dillingham, né, que foi selecionado em oitavo pelos Spurs, mas acabou se destinando pós-draft para Minnesota, atual segundo lugar do Oeste aí nos playoffs. Perdeu só na final do Oeste. Trouxe esse armador provavelmente para vir do banco. Daqui a o quê? 2 temporadas assumiu o lugar do Mike Conley. Não sei. Mas ele trouxe duas coisas muito interessantes, né? Que é a criação de jogada, que foi algo negativo para o Minnesota ano passado. Só tinha o Anthony Edwards, que era alguém confiável para criar jogada, né? Para conseguir uma cesta ali do nada. Só tinha ele. E
também trouxe um pouco de juventude nessa posição de armador, que o Mike Conley já tá ficando velho, aliás, já tá um pouco passado da idade. Não que eu esteja jogando mal, mas é algo começar a se pensar, né? Juntamente, a terceira coisa que eu pensei agora, que é ser um armador reserva, né? Ano passado era o Monte Morris? Monte Morris, né? Monte Morris e o Alexander Walker revezavam aí na armação, ainda que o Alexander Walker não seja exatamente um armador, né? Mas improvisava se precisasse. E precisou muitas vezes. Acho que você falou faz sentido, Arthur. Acho que o Mike Conley, apesar de ainda jogar bem, já deu para ver nos playoffs que ele não aguenta tantos minutos, né? Então é interessante que ele tenha uma carga de minutos menores. Eu tava tentando não falar inglês. Uma carga de minutos menores. E eu acho que o Rob Dillingham tem total potencial de assumir aí, pelo menos, minutos reservas, sei lá, 6, 7 minutinhos, quem sabe, ao longo da temporada. Eu divido um pouco de quem não entende essa troca. Eu acho que San Antonio faz uma boa aposta, que não viu ninguém com grande potencial de escolha nesse draft, na posição 8, né? E preferiu trocar por uma pick futura de Minnesota e um swap de 2030. Você nunca sabe o que acontece, às vezes o Anthony Edwards se machuca, o time vai mal naquele ano, só naquele ano. Então, você tem ali 2030 e 2031. Você nunca sabe também se o Anthony Edwards vai continuar em Minnesota. Ainda mais Minnesota, que é uma franquia que tem dificuldade de reter jogadores pelo óbvio motivo de ser um fim de mundo, né? Minnesota realmente não tem nada para fazer. Então, acho que são movimentos interessantes à medida que, provavelmente, por esse momento, San Antonio vai tentar ser contender já. E você ter uma pique alta é ótimo, tanto para trocas quanto para fazer, por exemplo, o que o Lakers fez. A pique não precisa ser 8. Se a pique for 12, for 13, 14, você consegue o melhor role player do draft. Assim, né? Por ali, né? Então, eu acho que o San Antonio fez uma troca interessante e eu entendo o que o Minnesota fez, principalmente por ter um time jovem ainda e poder esperar o Rob Dillingham se desenvolver. Agora, a única pergunta que resta é por que o San Antonio não avaliou bem o Rob Dillingham, né? Acho que essa é a última pergunta restante aí sobre essa intriga aí. Eu acho que o Rob Dillingham, primeiro, é muito pequeno e muito magrinho. Ainda que ele tenha todo esse potencial, eu acho que o melhor cenário da carreira dele, melhor cenário não, mas o cenário médio da carreira dele, né? Uma previsão que não seja nem muito ousada, nem muito desastrosa, é ele ser uma espécie de Lou Williams do banco, assim, sabe? É um cara que vai te prejudicar defensivamente, mas vai te dar cestas, então é ótimo ter ele como reserva, porque ele vai conseguir marcar reservas da liga, ele vai lidar ali com outros caras que não são titulares nos minutos dele, e vai pontuar, vai fazer muitos pontos enquanto algum das suas estrelas estiver descansando, potencialmente o Anthony Edwards. Então acho que faz todo sentido para Minnesota e faz bem pouquinho para San Antonio arriscar, ainda que existe um mundo em que o Rob Dillingham vire o Darius Garland. Existe esse mundo. O Darius Garland tinha exatamente os mesmos problemas do Rob Dillingham, tirando o peso. O Darius Garland era um pouco mais forte. Mas, assim, bem parecidos os prospectos. Eu acho que foi uma pick interessante de Minnesota. Eu gosto muito do Rob Dillingham. Você também, eu sei. Eu acho que Minnesota tem tudo para sair com um grande estilo aí. Ainda que faça sentido para o San Antonio fazer o que fez, eu não critico tanto, não. Acho que o San Antonio fez uma escolha muito boa. Eu acho que o tamanho é o principal, pô, questão, ponto, interrogação, né, na carreira do Rob Dillingham. E o San Antonio acho que levou bastante isso em consideração, né? Eu acho que eles estão focando bastante em questão do tamanho para aproveitar o máximo do Wembanyama, né? Então, não adianta ter um cara pequeno e o Wembanyama, claro, pô, ele vai ajudar, mas talvez não seja o forte, não é o que eles querem. Acho que o reflexo disso é a escolha de segundo round do San Antonio, que escolheu o Juan Nunes, apontado como o novo Rick Rubio aqui pro canal, né? Talvez com teor cômico. E aí, né? Acho que é uma questão esse negócio do tamanho. Tanto que ano passado eles começaram com um time gigante, né? De tudo lá. E que prestam para tentar, talvez, transformar em armador, inclusive. O Soha, o Kendall Johnson, o Wembanyama e o Zach Collins. Isso. E não deu certo. Eles aceitaram que não deu certo, aparentemente.
E ainda escolheram o Chris Paul, né? Ainda pegaram o free agent do Chris Paul. Enfim. É que diferente do Rob Dillingham, pelo menos defende bem, sabe? Apesar de ser pequeno também. Acho que esse é um ponto interessante que você ressaltou, que se você tem o Wembanyama, você quer ter uma defesa absurda, né? E para ter uma defesa absurda com o Wembanyama, você só precisa que ele não tenha que compensar ninguém, né? Você só precisa que ele seja o plus do seu time, né? E eu acho que San Antonio caminhou nesse sentido. Enfim, ventilam o nome do Markkanen lá, né? Nesse momento, ia ser algo realmente interessante de ver esse time aí. Isso, perfeito. Acho que o reflexo disse que o Wembanyama não dá para cobrir todo mundo, que essa defesa não vai ser boa, é o Gobert, né? Quando o Utah parou de defender. Mas enfim, já falamos todos os nomes aí. A gente. Pô, foi um draft legal, foi legal de acompanhar. Tá rolando a free agent ainda, não tá tão rápido quanto os outros anos. Pô, na primeira hora saía todos os free agents. Esse ano tá demorando. Acho que é exatamente por causa das punições Acho que de tá todo mundo tentando maquinar a nova CBA, né? talvez. Mas eu acho que vem das questões do tapering também. Né? Acho que eles Talvez. estão fazendo as reuniões de fato quando a free agent começa, né? Uhum. Mas enfim, talvez. Próximo vídeo a gente vai falar sobre o free agent, provavelmente. É isso, viu, rapaziada? Se gostou aí, deixa o like, se inscreve aí e espalha a palavra do Sexta Falta, né?